Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de CRM. Sou a professora Emília, formada em administração, com mestrado também na área de administração, porém com ênfase em marketing, né? Então hoje a nossa terceira aula falando aí sobre o CRM, a parte de tecnologias, tá? Então, até para poder falar um pouquinho a respeito da nossa aula de hoje, né? Então, a gente precisa recordar, então, as duas aulas que nós tivemos aí, né? Então, para falar e aí, então, ter essa inter-relação com a aula de hoje, tá? Então, na nossa primeira aula, na primeira unidade, falamos aí sobre os conceitos, sobre os fundamentos básicos, né? Os princípios da gestão do relacionamento, sobre o marketing de relacionamento, sobre o CRM, né? Então, a diferença entre o marketing de relacionamento com o CRM, né? Então, através desses princípios, muito importante na aplicação, né, do próprio CRM, para que vocês, né, gestores, compreendam, né, então os fundamentos, e só através desses fundamentos que é possível a aplicação. E foi então na unidade de número 2, né, então que falamos aí sobre o desenvolvimento, né, de um projeto de CRM. E nesse sentido falamos das principais dificuldades da implantação de um projeto de CRM. E é por isso a importância da unidade de número 1, né, sobre os fundamentos, os princípios da gestão do relacionamento, até porque, então, para que haja, né, então, um casamento, né, entre a tecnologia e a questão estratégica. E hoje, então, a gente vai falar, né, falar assim, olha, tecnologia, o que vem a ser tecnologias, né? Então, na aula passada também falamos um pouco a respeito de tecnologias, mas hoje de uma forma um pouco mais sistematizada, talvez, né? Vamos pensar aí no programa de CRM como, né, então, um software, um programa que capta dados, tá? E transforma esses dados, né, então, em informações valiosas que trazem aí, então, o relacionamento com o cliente e o principal resultado, que é o valor à empresa, tá? Então, a gente precisa pensar nesse quesito do próprio CRM como, né, então, um importante captador de dados de clientes, de como trabalhar esses dados, armazenar esses dados e, por último, ainda a gente vai falar de algumas tecnologias, né, e também de tendências em tecnologias que faz mudar, então, toda essa lógica de CRM que nós, então, comentamos até então. Vamos ali ao quadro, então, contextualizando, vamos abordar, então, as implicações das tecnologias nas práticas do CRM. Por isso, então, a unidade de número 3, falando sobre tecnologia. Então, no primeiro momento, vamos falar sobre tecnologias aplicadas ao CRM, porém, né, então falando aí dos benefícios e principalmente dos riscos e também da manutenção. A partir do momento que a gente utiliza as tecnologias, né, a gente fala assim, olha, a tecnologia facilita sim, né, então todo o desencadeamento, então, do relacionamento com o cliente. Porém, a partir do momento que não há essa manutenção ou desenvolvimento correto na captura desses dados, então não vou ter o resultado necessário e é isso que vamos comentar, então, neste primeiro momento. Ali indo ao quadro, temos ainda, então, a captação dos dados, né? Então, falar um pouquinho mais sobre a importância dessa captação dos dados, database ou banco de dados, de como arquivar, né, ou armazenar esses dados e as implicações para a gestão do relacionamento e, por último, tendências em CRM, né? Então, se a gente for lembrar os aspectos aí do CRM surgiu mais ou menos na década de 90, já temos aí uma trajetória, né, digamos assim, do próprio CRM e ele vai avançando, as tecnologias vão alterando e com isso também as perspectivas de uso do CRM, por isso as tendências tecnológicas. E para isso, vamos aí a uma situação geradora de aprendizagem, desta vez, então, vamos tratar aí, ajudar a Leila, dona de uma fábrica de acessório para gatos, né, que trabalha e vende com arranhadores, playgrounds, casas e
outros acessórios, né? Então eles vendem através da internet, né? E eles têm um grande problema. Então, o gestor de marketing anterior criou um sistema de CRM que não teve uso, né? Os colaboradores não tiveram treinamento adequado para realizar o marketing de relacionamento e ainda não definiram um persona. Então, é essa trajetória que vamos, né? Então, através aí do conteúdo, vamos trabalhar esse conteúdo. Uma boa aula para todos vocês. Tecnologias aplicadas ao CRM. Quando eu falo de tecnologias, né, então volto a falar para vocês que, né, então eu preciso entender que CRM nada mais é do que uma tecnologia que capta informações dos clientes, né? E o mais importante, esses dados, né? A gente precisa pensar nesses dados, porque é uma importante matéria-prima para resultar naquele relacionamento que gere valor, né? Então, é nesse sentido que eu preciso pensar. Como que eu estou captando dados? Será que eu estou captando dados da forma correta? De todas as formas de interação e naquele momento de captação, o sistema está adequado, as pessoas estão preenchendo esses dados corretos, quais são as suas implicações e principalmente aí nos resultados. E é nesse sentido, então, ali, indo ao quadro, o CRM, ele requer uma contínua captura de dados sobre comportamento de consumo, interesses, desejos dos clientes. E é dessa forma que poderá garantir uma abordagem assertiva e eficaz com relação aos produtos e serviços ofertados, né? Então, essa é a premissa. Então, a gente já discutiu bastante com relação aos benefícios, né, do CRM. Então, através do CRM, você consegue a satisfação dos clientes, alavancar o número de vendas, né? Consegue aí uma economia sustentável da sua empresa e por aí vai, né? Então, são vários os benefícios do CRM. Porém, se essa captura ela não for, né, feita da maneira correta, não obtenho esses resultados, né? E é justamente essa também uma das dificuldades da implantação do CRM. Vamos pensar aí uma situação, né? Então, vamos lá. Jornada do cliente. O que é a jornada do cliente? A jornada do cliente é então, a empresa ela deve estar ciente, né? Então, o que o cliente ele faz desde o ponto de contato, primeiro contato com a empresa? Como que o cliente, então, ele vai do primeiro contato até o final, né? Ou seja, até a sua fidelização, que é o resultado que eu quero obter, então, através do meu CRM. E dentro dessa jornada, vamos pensar aqui, a todo momento vou coletar as informações, correto? Coletar dados. E aí, o próprio sistema, ele precisa também pensar, ou os gestores precisam pensar que a coleta de dados no início dessa jornada, ela é diferente, por exemplo, do final, né? Então, daquele cliente aonde já mantenho a relação. Será que o sistema ele é capaz de identificar tudo isso? Né? Então, existe aí toda aí uma sistemática para poder criar e desenvolver isso aí, tá? Outras questões. A gente fala assim que requer uma contínua captura de dados e o gestor precisa acompanhar. Vamos pensar, comportamento de consumo, ela muda, né? O cenário de negócios, ela muda, né? E conforme essas mudanças também, pode haver padrões ou mudanças também no consumo. Isso tudo o gestor precisa acompanhar a todo momento, até porque, a primeiro momento, eu acertei a captura de dados, estou conseguindo fidelizar os meus clientes. Mas com a mudança do cenário, isso pode também alterar a forma de consumo e posso aí, em função de algum problema de dados, né, na coleta desses dados ou no padrão de como é coletado esses dados, então não alcançar os resultados necessários. E é por isso, então,
indo ali ao quadro novamente, né? O sistema precisa considerar possíveis variáveis que sinalizam mudança de comportamento de consumo e revitalizar os dados atrelados àquele cliente em específico, né? E eu preciso pensar ainda em algumas métricas para acompanhar se estou ou não obtendo os resultados necessários. E uma das métricas, né, que eu falo assim, que é mensurável, é justamente o retorno sobre o investimento, né? Então, mensurável nesse sentido de, então, perceber, né, se estou gerando ou não o valor que eu preciso para a minha empresa. E nesse sentido, então, indo ali ao quadro, eu tenho como o retorno do investimento. O investimento precisa considerar o quanto o retorno futuro é promissor, inclusive observando dados de campanhas passadas, e dessa forma adquirir novas tecnologias, ferramentas ou mesmo esforços para a aplicação de uma metodologia dedicada ao atendimento de um público. São todas decisões relacionadas ao retorno do investimento, quer dizer, né? Eu fiz alguma atividade, né? Então houve ali um investimento. Apliquei uma tecnologia nova, adicionei uma tecnologia nova, também houve aí um investimento. O gestor, ele precisa minimamente ter uma ideia, mesmo no início do relacionamento, será que os resultados já estão vindo, né? Então, em cima das minhas aplicações do CRM, e é isso então que o gestor, ele precisa acompanhar. E nesse sentido, então, indo ali ao quadro, olha só, considerando o CRM como aspecto tangível, aqui o tangível em função do valor financeiro, entender todas as etapas da jornada do cliente é fundamental para saber em quais pontos investir, seja recursos, esforços ou delineamento das estratégias mais pontuais, né? Quer dizer, estou no começo da aplicação do meu CRM, então, em função disso, existem formas, estratégias de comunicação, né? Existe todo um planejamento para isso. Em função disso, também o retorno pode ser mais baixo, mas, né, a médio a longo prazo eu preciso ter aí este retorno. Como calcular? E aí sim, então, vamos aqui, né, então, aqui um exemplo. Então, utilizando o exemplo do próprio livro, que ele coloca o seguinte, né, olha só, primeiro, a fórmula para cálculo do retorno do investimento. E nesse sentido, então, o retorno, ele se dá através do cálculo da receita e do custo, né? Então, receita menos custo, dividido por custo, multiplicado por 100. Então, vamos imaginar uma situação hipotética, né? Então, dada pelo próprio livro. Nesse sentido, o livro, ele nos coloca o seguinte, foi investido R$3.000, né? Numa tecnologia, numa atividade, em marketing, e em 3 meses teve, se não me engano, 800, né, então, novos clientes em função, né, então, desse novo investimento. 800 clientes corresponde a 20% da receita que a empresa teve. E 20% de 20 mil, que foi a receita total, significa R$4.000. Tá? Então, é essa a ideia, então. E aí, então, resolvendo, indo novamente ao quadro, olha só. Então, 4.000 é a receita que eu obtive em cima da tecnologia, da aplicação dessa tecnologia, subtraindo 3.000 de custo de investimento e dividido por esse mesmo número. Então, aqui eu tenho 4.000 menos 3.000, vai dar 1.000, subtraído com 3.000, então, vai dar um valor de 0,333, porém, multiplicado por 100, vai dar um retorno de 33,3%, tá? Então, essa é, então, como se faz o custo, né? Então, justamente para você perceber aí, então, qual é, né, então, a quantidade de retorno que você está tendo em cima desse
investimento. Porém, né, então, indo ali ao quadro, um lembrete muito importante para vocês. Capturar dados e agir conforme as evidências quantitativas ou financeiras expressas em relatórios não é o objetivo do CRM, mas sim traçar estratégias com base no valor da marca e na inteligência de produto capaz de aumentar as margens de lucro, né? Então, resumindo aqui, não é o retorno financeiro o principal objetivo, mas apenas um dos indicativos para ver se o CRM ele está dando certo ou não. Captura de dados. Quando eu falo da tecnologia de CRM, preciso pensar, né, que o CRM nada mais é do que um programa que capta dados ou informações de clientes, né, com a finalidade de fazer ou desenvolver a gestão do relacionamento. E nesse sentido, então, indo ali ao quadro, eu tenho aqui a captura e o tratamento dos dados são duas etapas minuciosas, pois um erro nessa etapa poderá refletir em desagrado no trato com o cliente, né? Então, passando a explicar um pouco mais a respeito. Vamos imaginar aí, né, o quanto é, né, apesar de ser uma coisa simples, captar informação. Opa, digitei errado, né? Vamos pensar aí. E aí, de repente, a pessoa já pega a informação do cliente e fala assim: oi, Joana. Não, meu nome não é Joana. Opa, né? Quer dizer, aí você vê, né? Então, a importância de você captar as informações de forma correta, né? E como você vai desenvolver, né, então, o tratamento dessas informações. Um outro exemplo também, bem comum, não era nenhuma empresa que utilizava um programa de CRM, mas já deparei com uma empresa, por exemplo, que tinha 3 cadastros meus, né? Cada um registrou de uma forma, Emília Okayama. Emília, aí a pessoa errou meu sobrenome, aí tinha um outro nome, né? E o terceiro ali, Emília Yoko Okayama, quer dizer, né? E na hora ali que eu queria, o meu interesse era a minha pontuação de fidelidade. Quantos pontos eu tinha? A pessoa me passa e fala: olha, você tem tantos pontos. Eu falei assim: impossível, né? Quer dizer, então tudo isso é muito importante, então, para o tratamento dos clientes, a partir desses simples erros ou ainda de graves erros, né? Então, você não vai resultar aí num bom relacionamento. E para isso, então, eu preciso criar estratégias para o desenvolvimento, então, da captação dessas informações. A primeira questão, então, a construção de listas, né? Quer dizer, nesse momento eu preciso obter informações de clientes e possíveis clientes. Como que eu posso desenvolver esta lista, né? Vamos imaginar, não só aqueles cadastros que eu possuo, mas, né, vamos imaginar ali, opa, quer dizer, eu tenho uma empresa parceira ali, né? Então, as informações, elas podem ser bem parecidas com o meu tipo de cliente. Então, nesse sentido, o gestor pode pensar aí em várias listas diferentes. Seguindo novamente ao quadro, checagem dos dados, ou seja, no próprio sistema, né, dentro da atualização ou da varredura, validar os dados capturados anteriormente. Pode ter alguma informação que está ali encostada, muito importante, mas que não está sendo utilizado. O gestor ele pode obter também essas informações. Seguindo ali, tenho ainda conquista de novos clientes, tentativa de ir além da captura de dados de identificação, estreitando a relação da marca com o potencial cliente, né? Então, a partir daquela lista que eu criei no início, né? Então, a gente pode aí, de repente, opa, vamos criar um marketing de conteúdo para atrair, né? Ou outras estratégias de, né? Então, atrair o cliente. Por que não uma promoção, né? Então, ou, né? Então, fazer aí
algumas atividades que façam com que, então, os meus leads, os meus clientes potenciais, possam vir a conhecer a minha empresa. Seguinte a isso, então, a fidelização dos clientes existentes, ou seja, a partir do momento que eu tenho já, né, uma informação consolidada dos meus dados, então posso construir fidelidade através do database marketing, superando a conquista e buscando a retenção dos meus clientes, que é então a parte de customização, da personalização, né? Então a parte aí, né, então de estratégias já com as informações mais consistentes dos clientes. E aí, então, pulei, né, então, uma informação até, tá? Dentro da extração de dados, existem 4 tipos de formas de extrair estas informações. E quais são elas? A primeira, a mineração de dados, né? Então, o que consiste a captura de dados através de mineração de dados? Vamos imaginar ali um sistema, ele vai, né, captar várias informações, correto? E a partir do momento que eu tenho vários dados, informações, né, tudo de uma forma ali, né, acumuladas, o próprio sistema ele vai identificar, por exemplo, alguns padrões importantes para a minha empresa. Isso é mineração de dados. Por exemplo, comportamento de consumo, né, que é bem frequente, quer dizer, então, ali entre tantas informações, padrão de consumo, perfil de consumo, tudo isso a mineração de dados ela vai realizar. Seguinte a isso, ainda tenho o perfil do cliente. O que vem a ser o perfil do cliente? O próprio cadastro me favorece a ter as informações básicas do meu cliente e até também em função, né, do próprio histórico de navegação, muitas vezes, né, o que ele observou, o que ele botou na cesta de compras, o que ele consumiu, tudo isso, então, ele vai, né, então, sendo armazenada, isso é o perfil do cliente. Outra forma de captação de cliente bem comum é, então, através da análise de 3 requisitos bem importantes na parte de consumo. E nesse sentido, então, vem a análise RMF, né? Então, baseado nesses 3 padrões, que é recente consumo, a frequência de consumo e o valor gasto, então, por cada consumidor, né? Então, quais foram as últimas compras, né, realizadas ali no próprio sistema? Então, qual a frequência desses consumidores, né? E quanto foi gasto? Então, através dessas 3 informações, eu consigo obter também o cliente potencial, aquele cliente que me dá maior lucro, identificar esses possíveis consumidores e tratá-los, né? Então, tratá-los, personalizar, né? Criar produtos adequados, até porque esses clientes, eles são os mais importantes. E por último ainda, dentro da captação de dados, posso gerar informações, né? E essa geração de relatório nada mais é do que, a partir do momento que o sistema ele capta as informações, atualiza e integra para todas as áreas a mesma informação, então ele gera sempre, toda vez, área de vendas, quero criar um relatório para poder atender um cliente. Gera, então, as informações necessárias. A área de marketing, eu preciso criar estratégias, então vou buscar tal informação. Ele vai, então, com dados atualizados, criar o meu relatório. Então, nesse sentido, né, então existem várias formas de captação, né, e aí, então, o gestor ele pode utilizar todas essas informações. E aí, então, indo ali ao quadro, eu tenho que o resultado de toda essa captação de informação é você, dentro do gestão de relacionamento, criar o persona. O que vem a ser o persona, né? Então, para quem trabalha com marketing digital, também uma palavra já bastante comum,
O persona nada mais é do que, né, então aquele consumidor que aquela empresa ela precisa atender. Vamos imaginar um avatar com as principais características do consumidor, né, que a empresa ela precisa atender. E o CRM ele possibilita, conforme a acumulação dessas informações, então o CRM ele possibilita a criação desse persona. Então, indo ali ao quadro, nós temos aqui o persona. É uma figura fictícia que, no entanto, encarna todas as características do cliente ideal. Aquele que traz maior margem de lucro para o negócio e quanto mais dados e informações dispor sobre o persona, melhor. Agora, atenção, todas as colocações aqui feitas devem assistir ao que preconiza a Lei Geral da Proteção de Dados, né? Então, existem aí algumas empresas com essa ambição, falam assim, nossa, eu vou coletar a informação. Peraí, será que o consumidor, ele está ciente disso? Né? Então, obedecendo aí aos rigores éticos e principalmente dentro da legislação, as empresas precisam respeitar isso aí. Big Data. Quando eu falo de Big Data, então a gente precisa, né, pensar aí então na questão de como trabalhar o banco de dados. Banco de dados, né? Vamos imaginar o próprio CRM captando informação. Existe um banco onde ele vai acumulando todas essas informações, tá? Então, nesse sentido, o gestor precisa pensar como que eu preciso trabalhar esse banco de dados. E para isso, então, indo ali ao quadro, eu tenho aqui a captura de dados sobre clientes e todas as interações do mesmo junto à marca requer um espaço de armazenamento. Vamos imaginar aí, então, novamente, quesito tecnológico. O CRM, né, então ele tem um benefício de você conseguir, né, então, captar dados de centenas, milhares de clientes, né, coleta informações e com essas informações você conseguir personalizar um produto e serviço e trazer a satisfação. Mas imagina, né? Então, essa facilidade que essa tecnologia traz, ela vai acumulando informação. A cada interação que existe com o cliente, na verdade, então, né, o próprio sistema, ele vai então, acumulando e atualizando esta informação. E aí, né, então vem uma dúvida, aonde armazenar, né? Preciso com certeza de um grande banco de dados, isso é bem importante, e existem duas maneiras para o armazenamento. Então, indo ali ao quadro, nós temos ali a necessidade, nós estamos aqui. A parte de armazenamento, na verdade, ela tem duas funções. Primeiro, a necessidade de interoperabilidade em sistemas e plataformas distintas. O que significa isso? A questão da integração, tá? Quer dizer, de várias fontes. Vamos imaginar aí, né? Uma empresa ela é grande e a captação ela pode ocorrer no setor de vendas, né? No setor de atendimento, na parte de reclamação. Então, existem vários pontos de interação, tá? Então, o CRM ele precisa, na hora do armazenamento, não só coletar essas informações, né? E integrar no mesmo local de uma forma uniforme para que todos possam utilizar essas mesmas informações. A segunda função, indo ali, né, também importante, é que nessa integração, né, então, a integração das áreas, quando o assunto é dados de clientes e interação, deixe com a marca, né? Então, essa integração, ela tem que favorecer, né, então, a mesma comunicação para todos os departamentos. E aí sim, né, então temos um gráfico de como os dados eles funcionam, né, então ou como eles são tratados dentro de uma empresa. Então,
indo ali ao quadro, nós temos aqui um gráfico onde mostra, né, quer dizer, os insumos. Como que funciona a entrada desses dados dos clientes? Então, primeiramente, os insumos ou a matéria-prima do CRM são os dados sobre os clientes através de cadastros, por exemplo, dados obtidos com interações com os clientes a partir do momento que eu já me relaciono, né? Então, toda interação resulta em informação e dados também. E ainda dados secundários obtidos no mercado, né? Então, quer dizer, estratégias de marketing e outras informações do mercado agregam, né, essas informações. Então, esses são os insumos ou a matéria-prima do CRM. A partir do momento que eu tenho esses insumos, eu vou trabalhar esses dados. Então, indo ali ao quadro, eu tenho aqui o processo. O que o CRM ele faz com essas informações? Rastreio para atualização dos dados, quer dizer, a todo momento ele vai sendo atualizado. Primeiro só o cadastro, depois vai criando um histórico de consumo e assim por diante. Isso é atualização dos dados. Automação de vários pontos de contato. Então, dentro do processo, possibilita, por exemplo, né, então o próprio sistema ele pode gerar e-mails, né, então e-mails já com comunicação personalizados, né, automação no sentido de atendimento daqueles que a gente vê em sites, né, então fala assim, como eu posso te atender? Então, todo aquele atendimento também, ele vai, vira processamento e vira também informação. E por último, indo ali ao quadro, tratativas personalizadas, que é então, através das informações consolidadas, posso criar produtos e serviços qualificados. E quais são os principais resultados desse CRM? Então, insights sobre o negócio, integração de todas as áreas, ganho e vantagem competitiva e também excelência no atendimento. E aí, então, você trabalhar com esse banco de dados de cliente, né? Então, já foi confirmado através de várias pesquisas, gera 37% de aumento na receita frente à captação de leads qualificados. 45% mais de satisfação dos clientes. Com dados atualizados e relevantes, os contatos ficam personalizados e o cliente sempre se sente único. E por último, potencial de maior retorno sobre o investimento na casa dos 40 pontos percentuais, né? Que é o famoso, então, retorno sobre o investimento. Então, temos aí uma média de 40%, né? Então, um ótimo resultado para a empresa. E por último, eu preciso ver, então, essa captação e armazenamento, tratamento dos dados. O que ela precisa gerar, né? Não basta apenas coletar as informações, mas eu ter os resultados necessários. Então, nesse sentido, indo ali ao quadro, eu tenho ali os principais benefícios do ponto de vista do banco de dados. Olha só, objetivos do CRM, retenção, que é o processo de fidelização através do aumento da satisfação. Customer Share, calibrar a régua de comunicação junto ao cliente através da personalização do atendimento e de ofertas. Novas oportunidades que gera explorar novas hipóteses de negócios através do conhecimento adquirido sobre os clientes, gera ainda segmentação, que é a categorização dos clientes, gera redução de custos, rentabilidade nas vendas e valor da empresa, né, que é a retenção de clientes e gera então maior valor. Então, eu preciso observar como que está sendo a captação e o tratamento desses dados e está gerando todos esses resultados. Então, o gestor ele precisa acompanhar em tempos e tempos todos esses resultados necessários a um programa de CRM. E
E vamos para a resolução da situação problema, trabalho de um CRM em uma loja virtual de acessório de gatos. Então, a gente vê aí dentro da situação problema, então uma empresa que trabalha com acessório de gatos, então dentro da narrativa que nós tivemos, então essa empresa ela tinha um gestor de marketing, começou ali o desenvolvimento e a implantação de um programa de CRM, porém, incompleto, os dados não foram utilizados, as pessoas não foram treinadas adequadamente e por isso então precisa ser melhoradas nesse quesito. Então, indo ali ao quadro, dentro do desafio, existe a queda nas vendas sobre a campanha, e a empresa precisa se restabelecer. O que ela precisa fazer? Então, sensibilização e treinamento dos colaboradores, Precisa ainda criar um persona para que as campanhas tenham mais efetividade. E na verdade, para você criar esse persona, precisa efetivar e ativar o banco de dados daquele programa de CRM que foi, que está sendo inutilizado. Então, vamos ali ao desenvolvimento. E nesse sentido, então, como proceder? Sensibilizar e treinar os colaboradores. Falar sobre a importância do marketing de relacionamento. Então, todos os princípios, então a empresa como um todo precisa mudar culturalmente e estruturalmente. Então, o atendimento, é um quesito essencial. Então, todos os princípios, os funcionários também precisam incorporar o marketing de relacionamento. Seguinte a isso, vamos ali criar o persona, E nesse sentido, então, pensar nas segmentações, identificação, segmentação demográfica, comportamental, comportamento de consumo e outros fatores, Então, eu preciso, então, pensar aí, no desenvolvimento de como é o meu possível cliente, Então, a princípio, essa empresa ela pode aí identificar aí no próprio histórico que ela possui, mas através, a partir do momento que ela utiliza o CRM com mais intensidade, com certeza esse persona, também vai ficar muito mais claro que tipo de cliente essa empresa ela precisa atender. E indo ali ao quadro, então, efetivar o banco de dados, construção de possíveis listas de clientes, eles podem utilizar, por exemplo, os parceiros, os pet shops para isso, atualização de dados, criar atrativos para conquistar novos clientes, trabalhar o persona, a partir do momento que eu tenho um banco de dados mais consistentes, e trabalhar com a retenção do cliente. Então, o persona nada mais é, então, do que um perfil adequado, então, com todas as características importantes e a partir do momento que eu visualizo esse persona, fica mais fácil eu criar estratégias de atendimento, estratégias de marketing, então, fica muito mais fácil o meu relacionamento com o cliente. E vamos ao nosso momento de interação. Quem tiver dúvidas, fique à vontade, tá? Mas sempre eu coloco uma pergunta, Então, para que vocês possam participar desse momento, Então, quem está assistindo ao vivo, então, a responder a esta questão. E a pergunta que eu coloco hoje é: qual a melhor forma de engajar funcionários quando a empresa trabalha com o CRM? Então, alguns minutinhos e a gente já retorna, então, desse momento de interação. Vamos lá, pessoal!
voltando ao nosso momento de interação, né? Então, colocando ali a pergunta novamente para vocês: qual a melhor forma de engajar funcionários quando a empresa trabalha com o CRM? Então, nesse sentido, não só, né, falar dos princípios aí do marketing de relacionamento, mas falar principalmente, né, de todos os benefícios, né, que a empresa lá ganha aí com o relacionamento com o cliente. Falar aí, fazer o marketing interno, né? Então, colocar aí uma responsabilidade aos funcionários para que, então, né, ele tenha autonomia para que possa resolver os principais problemas do consumidor e possa aí gerar um melhor atendimento aos clientes. É isso então, pessoal. Armazenamento de dados. Dentro da questão, né, do armazenamento de dados ou, né, banco de dados do CRM, eu preciso pensar que todo CRM, quando ele trata, né, então, de captar informação de vários clientes, muitas vezes centenas ou milhares, então ele acumula muitas informações. E nesse sentido, então, eu preciso pensar como gestor de como armazenar e tratar essas informações. E nesse sentido, então, né, posso pensar aí em duas soluções para o armazenamento de dados. Indo ali ao quadro, então, eu tenho aqui o armazenamento de dados pode partir de dois pressupostos. Primeiro, então, o gestor ele tem duas possíveis soluções. CRM local. Então, o primeiro requer um servidor físico na empresa com capacidade própria de armazenagem para sustentar a plataforma de CRM. Mas vamos pensar o seguinte, né? Então, quando a empresa resolve, né, então armazenar as informações na própria empresa, então ela precisa novamente de uma tecnologia ou de uma infraestrutura, né, então que exija aí bastante, né, então para que os gestores precisem ali acompanhar ali e ficar ali, né, então o próprio pessoal do TI precisa estar monitorando a todo momento, né, e hoje, como nós sabemos, né, então, esses sistemas, eles têm uma capacidade muito grande de coletar informações e hoje o nosso banco de dados ela precisa ser muito grande. E para isso, então, a segunda opção dentro da questão do armazenamento de dados é dentro das nuvens. Então, indo ali ao quadro, eu tenho aqui o CRM em nuvem. Depende da conexão com a internet para funcionar e baseado em cloud computing, né? Então, esse mesmo arquivamento que muitas empresas hoje ela utiliza, não só para o CRM, mas em muitas informações que as empresas geram, né? Então hoje elas são armazenadas em nuvem. A principal característica precisa de internet, tá? Mas hoje também é uma grande tendência, até porque, né? Então hoje a gente acumula muitas informações e também dentro do trabalho do CRM, quanto mais informação do cliente eu tiver, melhor, tá? Então muitas empresas hoje elas optam em fazer esse arquivamento através das nuvens. E ainda preciso falar dos tipos de bancos de dados. E para isso, então, né, eu preciso falar não